Foi nesse momento que ocorre a grande virada do déficit público, passando o consolidado das contas públicas a ter um superávit primário consistente. O que você acha que mudou no Brasil daquela época que a gente conseguia fazer as coisas para o Brasil de hoje que a gente não consegue voltar, não consegue ver super salário, não consegue ver nada? Nunca perca a oportunidade de uma crise. O fato é que nós soubemos aproveitar as oportunidades das crises que aconteceram durante o período que a gente estava no governo. Brasília é o grande problema do Brasil, na minha visão. Tem uma frase que se atribui, se não me engano, ao Tom Jobim, que diz: Brasil não é para amadores. Brasília não é para amador. Brasília é para profissa da política. Para mim, para isso acontecer, a gente tem excelentes governadores estaduais. E quando você olha a diferença entre política e governos nos estados, o que eles estão fazendo, a seriedade, o espírito público que eles estão tendo, você olha no governo federal, é uma diferença. O que falta, o bem mais escasso em Brasília hoje é o interesse público. É um negócio assim absurdo. E foi você que lidou com o apagão, né? Como é que foi essa questão toda? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Café com Quineia e sempre nessa pegada, nessa vibração de trazer para vocês pessoas que mudaram o Brasil, pessoas que contribuíram para o Brasil melhor que nós temos hoje. Lembra a última vez aqui a gente teve Edmar Baixa, que contribuiu para o Plano Real. Já trouxemos diversas pessoas, trouxemos Maílson aqui, que falou muito da questão do ajuste fiscal, que foi necessário para fazer o Plano Real e que mudou as políticas públicas brasileiras que nós temos até hoje. Trouxemos pessoas que já mudaram a Petrobras, como Castelo Branco, na época que ele foi gestor da empresa, e hoje a gente está trazendo uma pessoa que reúne vários desses temas aqui para a gente, que é Pedro Parente, tá? Um exemplo de gestão pública no Brasil. Pedro Parente, que começou ali, formou engenharia na Universidade Nacional de Brasília, correto? Correto. E, subsequentemente, ingressou no Banco do Brasil e, dali por diante, ele não parou de mudar o Brasil. Governo Sarney, governo Collor, governo Fernando Henrique, tá? E governo Temer, lógico, quando ele pegou a Petrobras depois do Petrolão. Pedro, um super prazer estar aqui com você hoje. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme para mim também. Perfeito. Pedro, vamos começar pelo seguinte: a gente sempre começa perguntando um pouco da histórico da pessoa, né? Qual foi, a gente já teve aqui, o Banco do Brasil parece ser um grande formador de pessoas no Brasil, porque Maílson falou muito do Banco do Brasil quando ele veio aqui, Ivan Monteiro falou muito do Banco do Brasil, e eu estou vendo seu currículo, você saiu da UNB, engenharia, e foi o Banco do Brasil que te deu o passaporte aí para você começar a sonhar com o setor público. Como é que foi isso? Bom, primeiro assim, um rápido background da minha família. Sou originário de uma família grande, éramos 11, 6 irmãos, 5 irmãs. Infelizmente perdemos uma irmã maravilhosa, mas e como uma família grande, vivendo com dificuldades para, enfim, para pagar as despesas do mês, né? Meu pai e minha mãe. Então a gente tinha que começar a trabalhar cedo. E de fato, eu passei no vestibular na Universidade de Brasília e ingressei na universidade em 1971, né? 71 para mim era até ali atrás, agora já 50 e tantos anos. E tive que procurar logo uma maneira de trabalhar para poder pagar as despesas do fim de semana e ajudar em casa, porque tinha que ajudar em casa. E aí eu fiz concurso do Banco do Brasil, mas o meu objetivo era ser engenheiro. Eu entrei para o curso de engenharia, queria ser engenheiro eletrônico. Entrei no Banco do Brasil e eu me lembro que eu ganhava 669. A moeda eu não lembro. Se era cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, não lembro. Mas era 669. Aí dava um líquido uns 580, eu tinha que dar 250 em casa, ajudar em casa, e o resto sobrava para mim. Eu me lembro que o meu primeiro salário foi quando eu me senti o mais rico da minha vida. Porque se você vinha de zero e passava a ter 200 e quase 300, você divide 300 por zero, dá infinito, né? O aumento relativo da minha renda pessoal naquele momento foi altíssimo.
Mas Banco do Brasil realmente é uma escola extraordinária. Vou contar uma história muito rápida. Que no primeiro dia que eu cheguei no banco, eu entendi a importância da contabilidade. E foi da seguinte forma. Meu chefe me chamou. O chefe lá da agência, era uma agência bancária. Por coincidência, a agência bancária no prédio que eu trabalharia muito tempo depois, vários anos, no Ministério da Fazenda. E aí meu chefe me chamou e disse: Pedro, olha aqui, isso daqui é uma agência bancária. E como agência bancária, a gente faz pagamentos e recebimentos. Sim, senhor. No início do dia, o tesoureiro dá uma quantidade de dinheiro que ele conta com cada caixa. O caixa vai, recebe e paga ao longo do dia. No final do dia, devolve uma caixa de dinheiro que ele, o tesoureiro, conta. A diferença entre o que ele levou e o que ele traz pode ser positivo ou negativo. Tem que ter documentos da contabilidade que expliquem aquela diferença. Ah, muito bem. E se não explicar? Ninguém vai para casa. Só sai todo mundo aqui depois que tiver tudo explicadinho. Falei, nossa, essa contabilidade deve ser um negócio importante. Depois, nessa mesma linha de querer ser engenheiro, eu fiz concurso para o Banco Central, em 1973. E fui para o Banco Central e lá continuei trabalhando, tive a sorte de pegar excelentes chefes, trabalhando no departamento de administração financeira. E o Banco Central, naquele momento, resolveu fazer uma contabilidade. A primeira vez que eu ouvi falar em contabilidade gerencial. Eu já tinha ouvido falar de contabilidade, depois eu ouvi falar de contabilidade gerencial. A contabilidade do Banco Central levava 4 meses para encerrar. A contabilidade do dia 30 de junho ia estar pronto lá para outubro. E esse chefe, que era uma pessoa jovem naquele momento, 35, 36 anos, ele resolveu que em 6 meses ele iria transformar a contabilidade do Banco Central. Ela seria processada à noite, na manhã do dia seguinte você já teria os números consolidados. E esse meu chefe me disse 2 coisas super importantes. Ele disse: Pedro, você tem que lembrar na vida que você sempre tem cliente. Olha só a visão do cara. Então significa que quem é seu cliente aqui no departamento de área meio do Banco Central? Eu fiquei olhando para ele, esperando a resposta, não sabia bem o que responder. Ele disse: são aqueles que vão receber suas informações. É o Departamento de Operações Bancárias, o DEPIN, Departamento de Operações Internacionais. Então, aquela ideia de que você tinha que fazer alguma coisa que é relevante para um terceiro, para um cliente, aquilo já entrou ali naquele momento. E, posteriormente, ele resolveu transformar aquela contabilidade numa contabilidade online em tempo real, isso em 1982, 83. Eu completei meu curso em 1976, tentei ser engenheiro quando eu estava aqui perto, no centro de pesquisas da Telebrás em Campinas. No meu segundo mês eu concluí que eu adorava o que eu fazia no Banco Central. E aí tratei de conseguir voltar e não foi fácil. O diretor de administração ficou ofendido porque eu saí do Banco Central. Ele achou que era uma coisa pessoal com o Banco Central, não tinha nada a ver, mas consegui voltar. E aí fiz essa carreira no serviço público que depois continuou como você relatou. E como é que começou? Como é que você saiu do Banco Central? Você foi parar no governo Sarney, né? Numa época em que não existia conta pública, numa época em que existia conta de movimento, numa época em que o FMI chegava e ninguém sabia quais eram os números, né? Como é que foi essa transição para você e qual foi a sua contribuição ali? Olha, de fato, essa é uma história que, pelo tempo passado, as pessoas já não se lembram muito, mas como você teve o Maílson aqui, ele deve ter falado muito disso. E trabalhando neste departamento no Banco Central, eu acabei me tornando um conhecedor profundo do tema da conta de movimento. O que era a conta de movimento? As pessoas não têm ideia do que se melhorou em termos de finanças públicas. Naquele tempo, Banco Central, Banco do Brasil e Tesouro Nacional, eles tinham um único caixa. Um único caixa. Era uma fusão dessas 3 organizações. O Banco do Brasil tinha o que se chamava contas em aberto. Por exemplo, custeio agrícola, o Banco do Brasil podia emprestar o que fosse, tá certo? Porque era uma conta em aberto. E como é que fechava o caixa do Banco do Brasil? Simples, no final do dia, se fazia uma conta, se o Banco do Brasil tinha gasto mais do que recebido, se sacava do Banco Central e vice-versa.
Há um ponto em que se transformou este saque do Banco Central para o Banco do Brasil num processo automatizado. E que, obviamente, o Banco do Brasil, com contas em aberto, sempre gastava mais, sempre desembolsava mais do que tinha de receita. Então, era uma expansão monetária livre, completamente livre. Era o famoso orçamento monetário. Muitas despesas tipicamente fiscais cursavam, ou seja, eram processadas neste tal de orçamento monetário. Tem várias histórias engraçadas sobre isso, mas como a gente tem um tempo aqui mais curto, o fato é que a conta de movimento era o instrumento pelo qual se fazia esse acerto com o Banco do Brasil. E a conta de movimento foi criada para ela ter um saldo credor. E virou. Um saldo devedor gigantesco e aumentando. Então, a reorganização das finanças públicas era uma iniciativa absolutamente prioritária e urgente. Quem lidera esse processo? Maílson da Nóbrega. Pelo meu conhecimento de conta de movimento no Banco Central, aí eu fui convidado a participar desse grupo de trabalho, que era muito amplo, que tratou de avaliar essas questões todas. E esse grupo de trabalho, então, veio com algumas sugestões importantes, como a unificação das despesas fiscais no orçamento fiscal da União, o fim da conta de movimento, a separação completa Banco do Brasil, Banco Central e Tesouro. E, fundamentalmente, houve muitas histórias que a gente queria acabar com o Banco do Brasil de maneira nenhuma. Houve uma mudança fundamental que até aquele momento o Banco do Brasil só era autorizado a funcionar como banco comercial. Ele não podia ter banco de investimento, não podia ser um conglomerado financeiro como os demais. Então, dizendo, tudo bem, vamos tirar esse instrumento aqui que facilita a vida do Banco do Brasil, mas vamos dar a ele as condições de concorrer. E então essa proposta foi levada, mas já no final do último governo da ditadura militar, o governo Figueiredo, e obviamente que o final de governo, todo final de governo é difícil, mas aquele então, já sabendo que haveria uma mudança mais radical, né, com a vitória do Tancredo no colégio eleitoral, e aquilo aconteceu então que se propôs a medida, se aprovou, mas houve o pedido de liminar na justiça que foi concedido e isso paralisou toda a reforma. O Maílson, então, saiu do governo e veio um outro time e a gente pode contar um pouco mais da história na sua próxima pergunta. Perfeito. A minha pergunta seria o seguinte, a gente saiu, você chegou e saiu de um processo que era conta de movimento, em que basicamente o orçamento da União era junto, Banco Central, Tesouro, Banco do Brasil, saiu disso no governo Sarney, ao ponto de que no governo Fernando Henrique, antes até no governo Itamar, você teve que acertar as contas públicas brasileiras minimamente para que o real pudesse ser sustentado, e você passou o bastão para o governo Lula, subsequentemente, com superávit primário de 3%, já com contas públicas controladas e medidas. Certo. Como é que foi esse processo? Bom, primeiro, deixa eu esclarecer um detalhe importante aqui na minha trajetória. Eu fui trabalhando na área econômica do governo até o governo do presidente Collor. Durante o período de Itamar, eu fui para o Fundo Monetário Internacional, fiquei lá quase 2 anos. Logo depois, quer dizer, quando entrou o presidente Sarney, que o Tancredo não assumiu, e se lançou o plano cruzado, aí se gerou as condições de credibilidade do governo para se voltar com aquele processo. E aí a gente voltou com toda a força, o ministro era o Funaro, e ali não apenas fizemos todas essas outras medidas, nós também criamos a Secretaria do Tesouro Nacional e criamos o sistema SIAF, Sistema de Administração Financeira do Governo Federal, um sistema em tempo real, online, para mais de 1.000 unidades gestoras de gastos do governo federal em todo o país. Então, nós estamos falando de 1987, o Tesouro Nacional implementou um sistema como esse que permitiu completa transparência sobre os números e controle das contas, ou pelo menos a possibilidade de controle. A partir do momento que você tinha todas as informações necessárias, era uma decisão de natureza gerencial controlar
reduzir gastos ou não. Tá? Aí saio, vou para o Fundo Monetário e volto então para o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E, aliás, sonhei com ele essa noite, o negócio, fiquei um pouco preocupado com isso, mas enfim. E ali então, a gente começa a olhar as demais fontes de, vamos chamar assim, vazamento fiscal. Sendo que se havia já por parte do governo federal naquele momento uma visão claríssima da necessidade de controle das despesas públicas, não acontecia o mesmo com estados e municípios. Haviam duas fontes de vazamentos, ou seja, de gastos não autorizados por parte de estados e municípios, mas fundamentalmente estados. Uma delas era os bancos estaduais e a outra as distribuidoras de energia elétrica. Como é que era? Como é que era esse mecanismo? Você está falando fontes espúrias, o que quer dizer isso? É simples, os bancos estaduais, como está no nome, eram de propriedade dos estados. Havia uma lei que dizia que não se pode emprestar para os seus acionistas, mas essa lei era sistematicamente desobedecida pelos estados, então os bancos estaduais emprestavam aos respectivos estados ou a entidades do estado, que não pagavam. No final do dia, então, aquele banco estava com a sua conta de reservas bancárias devedora, mas intervir num banco estadual era um problema político. Então, enquanto você tivesse banco estadual, você não conseguiria resolver esse problema. Vamos para os distribuidores de energia elétrica. Como que acontecia isso? Também coisa simples. Distribuidora de energia elétrica era estadual. Tinha a Eletropaulo, enfim. De quem elas compravam energia? De geradoras federais. Então, elas compravam energia das geradoras federais, distribuíam para os seus consumidores estaduais, recebia dos consumidores estaduais, não pagava os geradores federais. Então, aquilo ali era uma farra. E o déficit público, especialmente estados e municípios, era gigantesco. Os estados acabaram também criando um problema para o governo federal quando o governo autoriza eles a emitirem títulos no mercado, letras dos estados nos mercados. E aquilo também passou um problema para o governo federal, porque os estados não pagam aquelas letras, aí era um problema sistêmico, ia quebrar bancos. Então o Banco Central teria que atender aos bancos que estão carregando aqueles papéis e ia ser uma confusão. Foi aí então que a gente começou um processo, que a linha básica do processo é vamos trocar um futuro comportado por esse passado desastroso. Então nós fizemos um processo. Havia estados, por exemplo, Mato Grosso, que comprometia, já por causa da emissão de títulos no mercado, cerca de 50% da sua receita fiscal com o pagamento de rolagem de dívida. Era um negócio absurdo. Então nós fizemos um processo pelo qual a gente juntou todas essas dívidas de estados e depois municípios, no primeiro estágio foram estados, e dissemos o seguinte: nós vamos refinanciar essa dívida, mas nós vamos refinanciar essa dívida, vamos limitar o seu compromisso de pagamento de dívida a 11% ou 13% do seu orçamento estadual, mas ou vocês privatizam os bancos estaduais e as distribuidoras, ou vocês passam elas para o governo federal. E com mecanismo automático de pagamento da dívida, ou seja, a gente podia reter distribuições de receitas federais ou entrar no ICMS dos estados para poder pagar a dívida. Foi nesse momento que ocorre a grande virada do déficit público, passando o consolidado das contas públicas a ter um superávit primário consistente. Vem depois a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que não se pode mais refinanciar estados e municípios. Parecia a solução definitiva. Só que, posteriormente, houve um relaxamento disso nos governos que sucederam, os governos de outros presidentes, depois que o presidente Fernando Henrique saiu. E esses governos, então, o que eles faziam? Faziam processos de emendas constitucionais atendendo a novos refinanciamentos de estados e municípios. Como era uma emenda constitucional, tinha uma hierarquia legal superior
a da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar, e em cada emenda constitucional dizia, para este refinanciamento nós vamos abrir uma exceção. E a exceção virou a regra. Mas foi naquele momento, para responder objetivamente a sua pergunta, que, ademais, claro que o superávit fiscal era uma peça fundamental e necessária para o Plano Real. Mas este passo foi conseguido após o Plano Real, já no governo do presidente Fernando Henrique. E uma coisa, Pedro, que eu penso, parece que nessa época a gente era capaz de fazer coisas de super-herói, né? A gente conseguia mexer em estado e município, a gente conseguia mudar a legislação, a gente conseguia criar a lei de responsabilidade fiscal. Hoje, no governo, para a gente acertar um BPC ou para a gente acertar uma desoneração, uma renúncia tributária, a gente parece que não anda para frente de maneira alguma, né? O que você acha que mudou no Brasil daquela época que a gente conseguia fazer as coisas para o Brasil de hoje que a gente não consegue voltar, não consegue ver super salário, não consegue ver nada? Algumas coisas. Meu diagnóstico, posso estar enganado, mas algumas coisas. Em primeiro lugar, a frase que eu escutei do Jorge Gerdau, eu não sei se é dele ou não, acho que é dele, mas que ele dizia assim, nunca perca a oportunidade de uma crise. O fato é que nós soubemos aproveitar as oportunidades das crises que aconteceram durante o período que a gente estava no governo. Porque na crise as pessoas estão dispostas a fazer tudo para... naquele momento que surge a propensão ou a disponibilidade para fazer sacrifícios. Desde que se perceba que naquela crise você, na sua família, na sua pessoa ou na sua empresa, você pode ser alcançado pelaquela crise. O maior exemplo de todos em relação a isso foi o apagão, que eu tenho certeza que em algum momento você vai me perguntar. Mas, então assim, estados, uma tremenda crise, estados, como eu te falei, 50% da receita mensal para pagar a dívida. Então os estados estavam chegando, apesar de toda a desorganização, todo o acesso espúrio que eles tinham, estavam ficando inadministráveis. Então nós dissemos, tá bom, vamos refinanciar a sua dívida, mas você vai ter que privatizar a sua distribuidora, você vai ter que privatizar ou federalizar seu banco estadual. Isso aconteceu, e depois com os municípios. Mas também acontece uma coisa que essa me preocupa mais, que é o fato de que a gente observa uma crescente apatia geral, né, no país com relação a governos em geral, mas em especial ao governo federal. As coisas acontecem em Brasília, a gente vê, né, enfim, histórias relacionadas a emendas parlamentares, enfim, uma série de coisas acontecendo em Brasília que nos preocupam muito. E não há, assim, um nível de indignação que deveria existir para essa circunstância. E o fato que, apesar desse crescente déficit fiscal, especialmente agora no âmbito do governo federal, a indignação é baixa. Então, a minha percepção é de que a gente vai gerar as condições para mexer cirurgicamente naquilo que precisa ser feito, se as coisas ainda piorarem muito antes de melhorar. Porque é interessante essa tua questão, porque o Mailson, eu perguntei para o Mailson isso e ele disse assim, olha, a gente vai precisar de uma crise. Só uma crise vai resolver isso. Eu acho que ele tem falado isso até mais publicamente recentemente. Agora, eu falei com o Edmar no último programa, né? Ele falou assim, não, Rui, eu acho que essa organização vamos dizer assim, de oposição que está nascendo no Brasil, ele falou assim, até do Caiado, Ratinho Júnior, o Tarcísio, toda uma organização que o Temer estava querendo colocar junto, ele mencionou isso no programa, que ele disse, olha, eu acho que isso vai dar um caminho, a gente não vai precisar de uma crise, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Qual dos dois você fica? Não concordo com o Edmar. Brasília é o grande problema do Brasil, na minha visão. Tem uma frase que se atribui, se não me engano, ao Dr. João Bing, que diz, Brasil não é para amadores. Brasil is not for beginners. Brasília não é para amador. Brasília é para profissa.
profissa da política. E, para mim, para isso acontecer, a gente tem excelentes governadores estaduais. E quando você olha a diferença entre política e governos nos estados, o que eles estão fazendo, a seriedade, o espírito público que eles estão tendo, você olha no governo federal, mas é uma diferença. O que falta, o bem mais escasso em Brasília hoje é o interesse público. É um negócio assim absurdo. Então, existe em Brasília uma estrutura montada, uma máquina, né? Assim, montada, que envolve centrão, envolve emendas parlamentares, envolve o relacionamento de escritórios, enfim. E para desmontar isso, você vai precisar de algumas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, as coisas vão ter que piorar mais. Vai precisar da crise. Em segundo lugar, você vai precisar de um líder que tenha luz própria muito forte, que seja capaz de ter inspiração, visão de interesse público e que conheça a máquina pública e que conheça esses mecanismos que operam em Brasília com profundidade. Porque há vários desses governadores que eles são excelentes, muito bem intencionados, mas eu diria são, entre aspas, fazendo figuradamente essa expressão, são chapeuzinhos vermelhos perto do lobo mau que tem em Brasília. Bom, talvez seja uma boa analogia. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que eu te desse a caneta. Uma coisa interessante, uma pergunta que eu quero fazer para você também. Você ficou no setor público todo esse tempo, na tecnocracia, mas você nunca se elegeu, até onde eu sei, ou tentou se eleger para um cargo público. Nunca entrei para um partido. Exatamente. Então, apesar de convidado, não quis. Por que você não quis? Porque está no nome, partido. Quando você está numa função pública e você tem partido, você tem um lado. Eu tenho que ter isenção, eu não posso ter um lado se eu estou no governo. Eu não posso ter uma perspectiva de conflito de interesse. Existe uma expressão que se usa muito em auditoria, quer dizer, quando você está numa situação potencial de conflito de interesse, não precisa existir o fato concreto de conflito de interesse, basta existir a possibilidade de que você tem que se afastar, tá certo? Eles chamam, o pessoal de auditoria diz, você perde a objetividade, ou seja, a isenção para analisar uma determinada situação. Então, eu sempre achei que estar partido, ou estar em um partido, não faria sentido para alguém que queria estar com uma isenção completa no exercício da função que estava naquele momento ocupando. E você mencionou, gente bem intencionada, mas gente bem intencionada que é inocente perto do lobo mau de Brasília. Se, porventura, você tivesse acesso à caneta, sei que não foi o seu caso, não foi a sua intenção, mas se tivesse acesso à caneta hoje, o que seria necessário para enfrentar o lobo mau? Vamos colocar dessa maneira. Olha, nós temos hoje uma questão que está virando a velha discussão do ovo e da galinha. Embora o consenso seja de que o déficit fiscal puxa a dívida pública e, portanto, puxa os juros da dívida, uma taxa de juros muito elevada, aumenta o déficit nominal. Uhum. Nós temos que encontrar um meio de quebrar isso. Porque ninguém aguenta, nenhum país aguenta uma taxa real de juros como essa que a gente está vivendo. 15% de Selic, inflação abaixo de 4%, taxa real de juros acima de 10%. Por que o Brasil precisa de uma taxa real de juros de 10% a título de desestimular o déficit fiscal, desestimular a atividade econômica? É uma equação que não para de pé. Por quê? Porque você, ao desestimular a atividade econômica, você também prejudica a receita pública. Uhum.
Então, a primeira questão a resolver é este nó. É este nó. E longe de mim sugerir que a gente faça qualquer intervenção, como aconteceu na taxa de juros no Brasil, aí sim, pelo lado oposto, e realisticamente a taxa de juros foi para um número inferior a 3%. Do Dilma. Então, assim, este é o nó que tem que ser resolvido. Para fazer isso, precisa de credibilidade. Precisa de popularidade, mas uma popularidade responsável, não irresponsável. Se você não tiver essa popularidade responsável de alguém que tem uma visão de bem público, de interesse público, e que possa chegar e falar com pessoas como essas que estão aqui na sala e dizer: precisamos fazer isso, vocês precisam entender, acreditar que isso é fundamental para o país. Se não houver essa capacidade de mobilização, aí só com uma enorme de uma crise. Porque a coisa interessante é justamente isso, Pedro. Olha só, você teve, a última vez que a gente tentou fazer isso de maneira organizada foi no governo Temer. Aí que a gente fez o chamado teto de gastos. Só que o Temer acabou com, você falou, a popularidade acabou com 5% de popularidade. Não por isso, né? Sim, por outros fatores, mas não por isso. Ele não foi lembrado, não conseguiu nem ser candidato. Você acha que tem como uma pessoa fazer esse ajuste necessário, seja um Tarcísio ou seja qualquer outra pessoa que assuma o Planalto, e manter a popularidade? Eu acho que tem uma coisa aí que se chama mandato. Se este governante esperar no primeiro ano do mandato ter popularidade, ele não vai ter. Agora, se ele acreditar no que ele está fazendo, se ele for capaz de convencer a sociedade da relevância daquilo para a sociedade, para a economia do país, para se construir um país sério que todo mundo se orgulhe, você vai ter popularidade a partir do terceiro ano do seu mandato. As coisas vão funcionar. E sendo que tem uma discussão que é importante aqui, que é o tema de mandato e reeleição. Certo? Aí também tem uma questão fundamental que não tem a ver com Temer, a gente pode discutir Temer depois, mas é o fato de que não existe governo, pelo menos escutei isso de um político super importante, que consiga resistir com popularidade a 2 mandatos. Então a regra que parece a melhor regra para o país é, de fato, não ter reeleição e um mandato de 5 anos. Mesmo o Fernando Henrique teve dificuldade com 2 mandatos. Não. Talvez, certamente o presidente com o maior sucesso que tivemos, ele não... O Fernando Henrique teve o problema do apagão, né? Ali foi um baque importante. Tudo caminhava para a gente ter um 2001 de muito sucesso na área econômica, mas aí veio o apagão. E foi você que lidou com o apagão, né? Como é que foi essa questão toda? Aí foi uma crise. Falamos tanto dessa crise, né? E nós tivemos aí uma questão de um erro grave do governo de não conseguir, não ter feito um diagnóstico de que essa crise viria e que poderia ser muito grave. Curiosamente, essa perplexidade do governo com uma crise que ele não soube antecipar ajudou a demonstrar para a população, pela própria perplexidade do governo, onde eu fui digamos assim, um agente público, a cara do problema e depois do processo de saneamento, que realmente eu não escondi, eu sempre fui uma pessoa muito transparente. E aí o governo achava que se houvesse a necessidade de redução de carga, você precisaria reduzir a carga em 5%, quando na realidade havia uma chance de necessidade de reduzir de 5%. Mas qual era o tamanho da necessidade? Isso ninguém podia dizer, porque esse é um processo que é um processo estatístico, é um processo que depende de chuvas, depende da natureza. Então, o que você tem são estatísticas dos últimos 80 anos, mas uma vez eu perguntei para um dos técnicos qual foi a pior seca que a gente teve. A resposta dele, uma sabedoria incrível, a próxima. Por quê? Porque é um fenômeno estatístico, um fenômeno... Você não sabe, é probabilístico. Outra frase maravilhosa do tempo do apagão foi do
do ex-ministro Zé Jorge, que ele era ministro das Minas e Energia, eu fui o coordenador da Câmara de Gestão, ele foi o vice-coordenador. E ele disse: Pedro, você tem que lembrar que eventos probabilísticos, eles podem acontecer mesmo que a probabilidade seja zero. Por quê? Porque não é zero, é 0,0000001. Ele pode acontecer. Então, assim, aconteceu a crise. E naquele momento, se chegou a dizer, o time do Ministério das Minas e Energia chegou a dizer para nós, eu estava lá, ministro da Casa Civil, que você precisaria talvez de um corte de energia de 8 horas em cidade como São Paulo. Aí foi barata voa. Né? Como é que vai cortar a luz 8 horas em São Paulo de dia? Porque de noite não adianta nada, que ninguém consome energia de noite. E aí o Malan disse ao presidente que aquilo ali não era mais um problema setorial da área de Minas e Energia, era um problema do governo como um todo, e que o chefe da Casa Civil, eu, deveria coordenar esse processo. Então o presidente me chamou, isso era no final de tarde, me disse que ele precisava que eu assumisse esse processo. Eu disse: presidente, eu sou um funcionário público, o senhor é meu chefe. Quando um chefe chama um funcionário público e diz: eu preciso de você, você só pode dizer uma coisa: ok, mas eu peço para o senhor uma noite para eu dizer para o senhor o que é que eu preciso para a gente poder resolver isso. E no dia seguinte ele estava embarcando a base aérea, eu levei um papel para ele, onde basicamente eu pedia, que foi um processo bem parecido com o que aconteceu depois, quando o Temer me convidou para ir para a Petrobras. Disse: presidente, eu preciso de autonomia. Eu não quero essa autonomia sozinho, a gente precisa de um comitê. Nesse comitê, a gente precisa de gente de todas as unidades do governo que interferem no processo, porque não pode ter uma decisão desse comitê que vai para o Ministério da Fazenda, da Secretaria da Receita, Secretaria de Tesouro, Secretaria de Orçamento, para discutir isso. Pode, não pode. Tomou decisão nessa comissão, ela é final. Para isso tem que ter todo mundo do governo ali. E tem que ter recursos ilimitados disponíveis. Não pode ter essa regra de licitação horrorosa, tem que ter processos públicos, transparentes, mas não pode. Ele concordou com tudo. E aí, então, nós fizemos um processo e que teve outra decisão importante, que foi dizer assim: nós vamos começar imediatamente por aquilo que parece ser recomendado por uma gestão de crise, que é: vamos logo para o pior, que é fazer o corte compulsório, ou vamos dar a chance a um processo voluntário. Tomamos a decisão de tomar a chance de um processo voluntário, convocando a população para esse processo. Foi um negócio assim, que deu muito certo, muito certo. Duas coisas. Primeiro, mecanismos de preço, de duas maneiras: punição para as classes mais altas e prêmio para as classes menores. Isso que o Lula está fazendo agora, de dizer que quem consome até, acho que é 80 megawatts não paga a conta, nós fizemos isso no tempo do apagão de uma maneira muito mais inteligente. Nós dissemos: olha, se você economizar 1/3 da sua conta, isso para até 100 megawatts hora, nós pagamos R$2 para cada um que você economizar. Então, se ele economizasse 1/3, a gente dava 2/3, ele não pagava a conta. Então foi assim. E nas classes mais altas, se tivesse consumo acima da meta, pagava um preço maior. E foi uma adesão fantástica, maravilhosa, por duas razões: meu diagnóstico, minha avaliação, não é um diagnóstico, é uma avaliação. No primeiro momento, a perplexidade do governo. E eu disse: o governo errou, eu não vou encerrar uma entrevista coletiva. Enquanto tiver jornalista lá perguntando, eu vou estar lá respondendo. Eu vou estar disponível para todo mundo que quiser falar sobre o assunto. De associações de empresários, de indústrias, de consumidores, todo mundo nós recebemos. Começava as entrevistas às 10 da manhã, não tinha hora para acabar, às vezes respondia 4 vezes a mesma pergunta, só dizia: já respondi antes, mas respondo de novo. E pá. E no final, as pessoas me procuravam. Nos outros planos econômicos que a gente vê com várias medidas, né? A crise da Rússia, a crise do México, crise asiática, enfim, todas essas crises, depois da crise brasileira, a gente vinha com medidas altamente impopulares. Eu parava na rua para a pessoa me rogar praga, para reclamar comigo, rogar praga literalmente, me rogaram praga. No apagão, no final, as pessoas me procuravam para me dizer, me paravam na rua. Quero dizer para o senhor que eu estou cumprindo a minha meta.
Ou seja, o fato de que, naquele momento, derivado daquela crise, a gente abriu oportunidade para que todas as famílias e empresas dessem a sua contribuição direta para a solução de um problema nacional, as pessoas estavam felizes com isso. Então, foi assim que isso aconteceu. Aproveitou-se uma crise, mas para um processo de uma comunicação. Eu lembro que a agência muito competente de publicidade que nos atendeu no início queria que a gente tirasse o nome de Câmara de Gestão da Crise. Não pode usar a palavra crise. Deixa a palavra crise. Nós não podemos enganar ninguém, nós estamos vivendo uma crise. Eu não respondi uma pergunta com mentira. A pessoa perguntava, vai ter corte compulsório? Eu disse, olha, eu não posso dizer que não vai ter. Se o consumo continuar caindo como está caindo, e se as chuvas vierem, neste quadro a gente não vai precisar. Então eu jamais mentia. Eu olhava a câmera de frente, falava, como eu estou olhando para aquela câmera lá, falava direto com a população. Então, assim, para voltar ao tema anterior, você precisa de alguém, você vai me desculpar eu falar dessa forma, que tenha a credibilidade de prometer e entregar. É isso. Uma nova gestão da crise, então, né? Sem evitar a palavra crise. Porque em 2027, teoricamente, a gente fica sem espaço, né? Isso mesmo. Perfeito. Aí você deixa esse legado da solução do apagão, você deixa o legado do superávit fiscal, né? E você é chamado de volta no governo Temer para lidar com um problema, talvez não menor ou maior do que o que você lidou, né? E como é que foi esse processo do convite à solução? Bom, o presidente Temer assume provisoriamente no início, né? E eu me lembro que foi num almoço, num restaurante ali perto da Faria Lima, um restaurante italiano, La Vecchia Torino, La Vecchia Cucina. E estava o ex-ministro Marcos Tavares com a esposa, Selma, e o Serra. E o Serra virou e disse, você tem que ir para a Petrobras, eu vou falar com o Temer, você tem que ir para a Petrobras. Eu escutei, não falei nada. Mas eu já tinha sido presidente do Conselho da Petrobras no final do governo Fernando Henrique. E eu estava muito indignado com o que estava acontecendo lá. Muito indignado. E aí, um belo dia, eu estou na minha casa, aqui na Fazenda da Grama. Na verdade, a casa não estava pronta, eu estava lá na Fazenda da Grama, nos bangalôs que eles têm lá, numas pousadas. E aí ligam para minha filha, que estava lá comigo, filha adulta já. Disse, aqui é do gabinete do presidente Temer, vamos falar com o senhor Pedro Parente. Aí a minha filha achou que era brincadeira. Disse, deixa de brincadeira, não sei o que. Não, é sério, não, é o presidente que quer falar. Então a senhora liga para o telefone dele. Aí me liga. E o presidente veio na linha, isso era um domingo. Disse, ministro, ele me chamou de ministro. Não, doutor Pedro Parente, uma pessoa muito respeitosa. Eu queria falar com o senhor pode vir a Brasília? Ele disse, presidente, eu estou saindo daqui para ir para o aeroporto, que eu estou embarcando para Nova York, para aquele evento do Homem do Ano, é o Armínio que vai ser homenageado, junto com o Tim Gallagher, né, que foi presidente do FED de Nova York, depois próprio secretário do Tesouro. Mas se tiver urgência, eu adio, eu cancelo. Não, quando é que o senhor volta? Eu volto quinta-feira. Então o senhor vem quinta-feira para Brasília. Aí eu fui a Brasília quando eu cheguei. Entrei na sala dele, ele de novo, muito respeitoso, muito educado, disse, doutor Pedro Parente, eu vou direto ao assunto. Eu queria lhe convidar para ser presidente da Petrobras. O senhor aceita? Acontece que quando eu cheguei em Nova York, já veio uma multidão de jornalistas dizendo, o senhor vai aceitar o convite de ser presidente da Petrobras, presidente da Petrobras? Ele não tinha falado em Petrobras comigo. Eu falei, eu não recebi nenhum convite para ser presidente da Petrobras, então não posso falar desse assunto, não tenho a menor ideia, não sei do que se trata. Mas fiquei com aquilo lá e conversei muito com o professor Nelson Carvalho, que era o presidente do Conselho da Petrobras naquele momento, e vim com a cabeça preparada. Quando ele me faz a pergunta, o presidente Temer, o senhor aceita? Disse, presidente, eu vim preparado para aceitar, mas não numa conversa de 5 minutos.
Eu preciso dizer o que eu penso do trabalho que eu tenho que fazer na Petrobras. O senhor tem que me dizer o que o senhor pensa sobre a Petrobras. Se houver uma coincidência, eu aceitarei, mas nós precisamos conversar mais. Mas o senhor espera e tal? Eu espero, sem problema nenhum. Aí esperei, eu estava lá por conta daquilo, sentei lá no gabinete, esperei, sei lá, umas 2 horas, não sei quanto tempo. Aí ele me chamou. Eu falei tudo que eu queria falar, mas basicamente eram 2 coisas. Gestão de acordo com a racionalidade econômica, o que implica dizer política de preço é assunto da Petrobras. E a segunda coisa, não tem interferência política, não tem indicação política. Ele me respondeu daquele jeito educado dele, tudo muito razoável, doutor Parente. Eu falei, então o senhor concorda? Eu concordo. Então eu aceito. Me lembro que logo depois a gente foi para uma entrevista coletiva com o falecido ministro Padilha, que era chefe da Casa Civil, e alguma jornalista me fez o grande favor de perguntar, e as indicações políticas? E eu fui taxativo de novo, olhando para a Câmara e dizendo, não vai haver indicação política. Aquela coisa, né? Eu recebi umas 2 ou 3 indicações políticas, o que eu fazia? Eu ligava para o Padilha, dizia, pode receber essa indicação, vou engavetar. Tá certo, Pedro, porque no final da minha conversa com o presidente, eu pedi para ele chamar o Padilha para ele escutar a natureza do nosso entendimento. E isso que nos permitiu fazer o trabalho que a gente fez na Petrobras, chegamos... E por dever de justiça, esse trabalho de mudança já começou 1 ano antes, quando o Ivan Monteiro foi para a Petrobras junto com esse novo conselho. A Petrobras, quando eles chegaram lá, não tinha balanço aprovado, estava uma crise gigantesca, mas quando eu cheguei, as coisas tinham começado a melhorar. Mas a empresa ainda devia 5 vezes o seu resultado operacional de caixa, seu EBITDA, maior dívida corporativa do mundo, mais de 150 bilhões de dólares, e tinha indicadores de segurança que ainda não nos deixavam felizes. Nós estabelecemos um programa com 2 metas, reduzir a dívida à metade num prazo, eles tinham inicialmente colocado 3 ou 4 anos, falando 2 anos nós temos que reduzir essa dívida, e também uma meta muito ousada para os indicadores de segurança da empresa. E nós cumprimos isso. E o grande trabalho de governança que começou, como eu disse antes de eu chegar, mas que a gente aprofundou realmente com a vinda também da lei de gestão das empresas estatais, lei das estatais, que o Supremo tentou ainda... Teve uma discussão com o Supremo que eles acabaram tomando uma decisão política no final, que eu fiquei muito desagradado com ela. Mas a gente foi com todo empenho para resolver problemas de governança, todas as questões de investigação do Lava Jato. A gente realmente participou como a Petrobras, como ajudante da promotoria. E tudo aquilo resultou numa coisa que deu muita satisfação à sociedade brasileira, porque se concluiu naquele momento que, finalmente, os corruptos desse país estavam sendo punidos. Infelizmente, pelas decisões posteriores, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, muitas dessas decisões foram revistas, e muitas delas sem sequer uma discussão em plenário por votos individuais, o que realmente me deixou muito triste como brasileiro de ver que sobre uma alegação, e eu vou usar aqui porque eu tenho o direito de usar a palavra pretexto, dos garantistas, né, de que tem que cumprir a lei, se perdoou coisas e se anularam provas de corrupção que existiu, de bilhões e bilhões de reais, e que hoje está esquecida, trazendo, infelizmente, com isso, se você me permitir, a gente termina aqui, uma percepção de que a impunidade persiste e que o crime compensa. Instituições, sim, né, Parente? Instituições é o que diferencia um país desenvolvido de um país ainda em desenvolvimento. Muito embora o país que era considerado paradigma das instituições também está falhando muito recentemente. E está sendo punido de maneira... Não sei. Bom, pelo menos a moeda não está respondendo bem. No caso, a gente está falando do dólar e das recentes decisões do presidente Trump, exatamente, né? Que a gente já cobriu em vídeos anteriores aqui também, tá? Mas a gente
preza muito isso aqui no programa e fala isso muito na Quineia. Instituições são o que fazem o país, né? E Eu manter essas concordo instituições plenamente. é fundamental. Concordo plenamente. E aí você, hoje, acho que uma coisa interessante, né, para dar satisfação ao seu legado, né, e eu acho o mercado, de modo geral, só ser visto no preço das ações da Petrobras, no começo do recente governo, puniu as ações da Petrobras, teve medo, né, uma vez que você foi machucado, você tem medo, mas mais recentemente as ações da Petrobras performaram muito bem, né, porque a impressão que se passou para o mercado é que a governança da empresa hoje é suficiente para que ela possa, vamos dizer assim, que ela possa ser mais resistente a choques. Você acha que as mudanças que você fez na governança hoje, naquele tempo, afetam ainda a empresa hoje? Olha, tem uma das mudanças que eu considero fundamental que está presente ainda, pelo menos até onde eu sei. É o fato de que não existe mais a possibilidade de uma obra, um investimento, um projeto da Petrobras ser realizado pela assinatura e pela decisão de uma única pessoa. Quando os problemas aconteceram, as diretorias eram absolutamente autossuficientes. Tinham o seu próprio departamento jurídico, seu próprio departamento de pessoal, seu próprio departamento de compras. Então bastava a canetada do diretor, diretores que se tornaram famosos, e não precisamos aqui citar os seus nomes, pelas razões, obviamente, erradas. Isto hoje, qualquer decisão na Petrobras precisa e continua de um colegiado, de vários colegiados, de empregados da empresa de diversas áreas diferentes, e esses empregados têm o seu CPF vinculado àquela decisão. As decisões de comitês, não as pessoas que participam dos comitês, mas as decisões, elas são consideradas estatutárias, ou seja, têm a responsabilidade de autoridades estatutárias que traz um nível de responsabilidade muito maior para essas pessoas que tomam essas decisões. Isso persiste. O que não persiste, infelizmente, é a natureza das qualificações das pessoas que são escolhidas para serem os dirigentes da Petrobras. Voltou a ser qualificações, voltaram a ser pessoas escolhidas pelas razões erradas, ou por razões políticas, ou por vinculação a sindicatos, e não por o seu mérito, por o seu desempenho profissional. No nosso tempo, nós abrimos para toda a empresa a possibilidade de se candidatar, todos os funcionários da empresa, para cargos, inclusive, de gerentes executivos, que são diretores de outras empresas. A Petrobras não tem vice-presidente, é presidente, diretores, gerentes executivos. Então, nós abrimos isso e tivemos excelentes escolhas. Houve um caso de uma pessoa que, inclusive, hoje é CFO de um grande grupo empresário brasileiro, que a gente queria promover, mas que tinha uma regrinha na Petrobras que dizia, não, pessoas com menos de, sei lá, vamos chutar aqui, 35 anos não podem ocupar essa posição. Eu disse, mas por quê? Não, porque você acha que isso é necessário. Não, aqui é mérito, é meritocracia, vamos levar isso ao pé da letra. Acabamos com essa regra e essa pessoa foi promovida. E hoje é CFO de um grande grupo nacional. Então, eu diria o seguinte, a empresa foi testada durante o governo Bolsonaro, que não foi tão longe quanto foi o governo Lula na mudança das regras. A decisão que eu me referi anteriormente do Supremo, que eu não gostei, foi que o Supremo foi questionado se a lei das estatais valia. Ele disse, não, a lei vale, mas para aqueles que estão indicados hoje, que já tinha, o dano já estava todo feito, isso nós não vamos mexer. A tal famosa modulação. Eles modularam no sentido de não mexer com quem já estava lá. Ela foi testada e coisas aconteceram e mudaram, mas este aspecto fundamental não mudou. Então vamos ver. Espero que sim, que a empresa continue resistindo e que possa prevalecer novamente uma visão de profissionalismo, do interesse mais legítimo da empresa enquanto empresa e perante os seus acionistas, onde os maiores acionistas são os brasileiros, quer dizer, não os maiores acionistas, vamos ser
tecnicamente correto. Quem tem o controle da empresa é a União, são os contribuintes brasileiros. Esses são os maiores interessados. E é assim que tem que ser administrada e não por uma visão de usar a empresa como instrumento de força política, força sindical e de composições que não tenham a ver com o interesse da própria empresa e dos seus acionistas. Perfeito. Pedro, saneamento das contas públicas, fechamento da conta de movimento, gerenciamento das maiores crises do Brasil foi o apagão, saneamento da maior empresa brasileira, tudo isso feito no teu legado. O que mais o Pedro aí tem a contribuir para o Brasil? Como é que são os planos? Me deixa quieto, cara. Eu estou bem, eu estou muito bem. Se te chamassem novamente aí, um novo governo te chamasse, estaria presente? Eu vou dizer uma coisa, como eu me sinto hoje, não. Mas minha mãe sempre dizia, nunca diga desta água não beberei. Para ser muito sincero, acho muito difícil que eu aceite, mas eu não posso me negar a considerar se eu acreditar na pessoa que estará liderando o país. Não quer dizer que eu vá aceitar. Mas para mim é fundamental eu acreditar nessa pessoa, senão não tem hipótese de eu considerar. Então vou torcer para que você acredite nessa pessoa, Pedro. Vamos ver. Uma mensagem, Pedro, para as pessoas, para os jovens que estão entrando agora no serviço público ou entrando no mercado como um todo. A gente tem várias mudanças no mercado, inteligência artificial, né? Um Brasil que é diferente do Brasil que você começou ali em 71. Quais são os conselhos que você daria para os mais jovens que estão assistindo a gente? Eu me referi aqui a uma questão para mim que é preocupante, que é a apatia, a indiferença com as coisas que acontecem em Brasília, acontecem no nosso país, por diversas razões, né? Algumas delas nós abordamos aqui. Eu diria para esses jovens, olha, essas coisas que acontecem em Brasília têm repercussões diretas na sua vida atual, na sua vida futura, na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, nas atuais gerações e nas gerações futuras. Não podemos esquecer disso. Não podemos achar que aquilo que está acontecendo em outros lugares não tem nada a ver conosco. Tem sim, porque nossos filhos, nossos netos, serão diretamente afetados por isso. Perfeito. E leitura, Pedro? Alguma coisa, ou leitura, um vídeo, ou alguma fonte de informação que você sugeriria para as pessoas hoje como uma leitura fundamental, uma coisa fundamental para que se visse aí da história do atual brasileiro? Eu tenho lido muito, eu acho que é por força da idade, eu estou com 72 anos, eu tenho lido muita coisa sobre saúde, sobre qualidade de vida. Eu tenho me preocupado muito com isso, eu estou me cuidando bastante sob o ponto de vista físico. Então eu diria, há certos livros que são bons você ler antes de ficar na idade que eu estou, mas eu li na idade que eu estou e não me arrependo disso. Não me arrependo de ter lido, me arrependo de não ter lido antes. E dois desses livros, um é um livro muito interessante, não tem nada a ver com as coisas que a gente falou, pessoal, desculpa, eu não estava preparado para esta pergunta. Mas tem um nome muito interessante, chama-se Morra Sem Nada, em que basicamente ele não está defendendo que você seja um perdulário, perdulário, nada disso, ele tem uma lógica lá que vale muito a pena. No fundo, ele está dizendo o seguinte, o que é relevante na vida são as experiências que você vive, não as coisas que você tem. Você tem que viver boas experiências. Para você viver boas experiências, você precisa de 3 coisas: dinheiro, tempo e saúde. Essas 3 coisas não acontecem na sua vida na mesma quantidade o tempo todo da sua vida. No início da sua carreira, você tem saúde, não tem tempo nem dinheiro. No meio da sua carreira, talvez é onde as coisas se balanceiem mais. E na idade que eu estou, eu tenho tempo, fiz uma poupança, mas a saúde eu já não posso fazer qualquer coisa, né? Eu já tenho que pensar em gestão de risco, não posso cair, não posso... E ele diz outra coisa muito importante, que ele diz o seguinte, o tempo passa. O tempo passa. Nós, vocês aqui, que são tudo jovens, a gente acha que vai dar sempre tempo de eu fazer o que eu estou pensando em fazer.
Ele vai ao ponto de sugerir o seguinte: Pedro não, ele escreveu no livro, eu fui a um atuário, pedi para ele calcular minhas condições genéticas, minhas condições econômicas, minha origem, blá, 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 blá. Qual é a minha expectativa de vida razoável? Aí ele disse, você vai viver 88 anos. Aí tem um app, que você bota lá a data que ele diz que você vai viver, você abre aquele app de dia, ele diz quantos anos, quantos meses, quantas semanas e quantas horas você tem, para você ver que o tempo está passando. Parece uma coisa mórbida? Não é mórbida. É para te ajudar a lembrar disso. Então são essas coisas aqui. Não, perfeito. Ainda fica uma coisa para os mais jovens, né? A ideia e para os mais velhos. Gerencie seu tempo, gerencie sua saúde. Eu gosto muito desses livros também. Eu tento fazer o melhor possível nessa área. Pedro, fantástica entrevista. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Acho que fica várias lições aí interessantes. Eu aprendi muita coisa, certamente. Cada uma dessas pessoas com a entrevista é como se fosse um pedaço de um quebra-cabeça que a gente vai juntando, né? E o que a gente espera é que, juntando os pedaços desse quebra-cabeça, que cada um veja os capítulos anteriores desse quebra-cabeça e diz assim, poxa, se a gente conseguiu, num certo período da história brasileira, fazer tanta coisa relevante, né, institucionalmente, para melhorar a situação do país, por que a gente não pode retomar esse processo e passar talvez uma década, não uma década perdida como foi 2014, 2024, por exemplo, mas uma década produtiva para o país em que a gente possa melhorar essas instituições. Muitíssimo obrigado. E, pessoal, fica aí mais um programa, tá? A gente vai estar trazendo outro convidado super interessante aí no próximo mês para vocês, tá? Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Gostou? Assina o canal, recomenda o canal para os amigos, tá? Para que a gente possa trazer cada vez mais convidados com esse calibre, com esse nível de informação. Siga a gente nas redes sociais, Quiné Investimentos no Instagram, Quiné Investimento no LinkedIn, nosso WhatsApp, tá? Quiné Investimentos, esse canal do YouTube, Quiné Investimentos. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado e até o próximo mês e um grande abraço.